9 sinais que você não conhece Deus. Há momentos na vida em que acreditamos conhecer a Deus apenas porque falamos sobre Ele, frequentamos um templo ou repetimos orações de cor. Mas, no fundo, existe um vazio, uma distância silenciosa entre o que dizemos crer e o que realmente vivemos. É quando o coração começa a se perguntar: será que eu realmente conheço Deus? Você tenta entender o que está errado, mas tudo parece fora de lugar. Você já se sentiu perdido, se esforça, mesmo orando, cumpre obrigações religiosas, buscou respostas, mas a alma continua cansada. Silêncio. Há quem fale de fé todos os dias, mas nunca experimentou a presença viva de Deus. Só ouviu falar dele. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo de confusão espiritual. Você se sente próximo de Deus quando tudo vai bem, mas se afasta quando as coisas desmoronam. Então, as dúvidas surgem. Por que eu oro e nada muda? Por que sinto que Deus não me ouve mais? Por que a minha fé parece seca, sem vida, sem direção? Essas perguntas não são sinal de fraqueza. São o grito de uma alma que deseja um relacionamento verdadeiro com o Criador. Durante a dor, muitos tentam preencher o vazio de Deus com soluções humanas. Procuram conselhos, assistem vídeos motivacionais, leem livros de autoajuda, buscam paz em técnicas de respiração ou esperam que o sucesso material traga propósito, mas no final percebem que nada disso é suficiente, porque o que falta não é motivação, é revelação. A verdadeira transformação começa quando deixamos de conhecer sobre Deus e passamos a conhecê-lo de fato. O conhecimento de Deus não é intelectual, é relacional. É ouvir sua voz no silêncio, sentir sua presença nas lágrimas, perceber seu amor mesmo quando ele parece distante. É o tipo de intimidade que só nasce quando a alma se rende, quando o orgulho cede lugar à dependência e o coração aprende a confiar mesmo sem entender. A palavra diz em Salmo 31, versículo 4: tira-me da rede que para mim ocultamente prepararam, pois tu és a minha fortaleza. Este versículo revela algo profundo. Quem realmente conhece a Deus entende que só Ele pode libertar das armadilhas invisíveis, aquelas que o mundo prepara, mas também as que nós mesmos criamos com nossas dúvidas, ansiedades e tentativas de controle. O salmista clama: tu és a minha fortaleza. Isso significa que conhecer a Deus é reconhecer que Ele é o único refúgio seguro quando tudo desaba. Hoje, o Espírito Santo quer te conduzir a uma jornada de revelação. Durante este vídeo, você descobrirá 9 sinais que mostram se você realmente conhece a Deus ou apenas fala sobre Ele. E mais do que identificar esses sinais, você aprenderá como o amor de Cristo pode restaurar sua comunhão com o Pai. Se você permanecer até o final, entenderá como a fé verdadeira transforma o medo em confiança, a dúvida em esperança e o silêncio de Deus em direção espiritual. Porque conhecer a Deus de verdade é o maior milagre que um ser humano pode viver. Fique até o final, porque o que Deus revelará hoje poderá mudar para sempre a maneira como você enxerga a fé, o amor e o propósito da sua vida. 1. Quando você fala sobre Deus, mas não fala com Deus. Existem pessoas que sabem recitar versículos, participar de cultos, até aconselhar outros em nome da fé. Mas quando a noite chega e o silêncio cai, não conseguem mais orar. É como se a boca soubesse o que dizer, mas o coração não conseguisse sentir. Esse é o primeiro sinal de que alguém ainda não conhece verdadeiramente a Deus, a ausência de intimidade. Falar sobre Deus é fácil. É repetir o que ouvimos em sermões, o que lemos em livros, o que vemos em vídeos. Mas falar com Deus exige vulnerabilidade, exige abrir o coração, confessar dores, admitir fraquezas, reconhecer que sem Ele não há vida. É um diálogo que vai além de palavras decoradas. É alma conversando com o Criador. Talvez você tenha se acostumado a orar de forma automática.
Reza por obrigação, mas não sente conexão. E no fundo, pergunta: por que parece que minhas orações não passam do teto? A resposta está na distância entre o discurso e o relacionamento. Deus não quer frases bonitas, Ele quer verdade. Quer o som da sua sinceridade, mesmo que venha misturada com lágrimas. Há um trecho poderoso em Salmo 10, versículo 4, que descreve exatamente esse distanciamento. O perverso, na sua soberba, não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são de que não há Deus. Perceba, não buscar a Deus não significa odiá-lo. Significa viver como se ele não fosse necessário. É quando a vida gira em torno de planos, medos e metas, mas sem espaço para o autor da própria vida. O salmista revela que o problema começa na mente, quando os pensamentos se tornam tão cheios de si mesmos que já não resta espaço para Deus habitar. Mas há uma boa notícia. Deus não se afasta de quem o procura com sinceridade. Mesmo que você tenha se calado, Ele ainda ouve o seu coração. Mesmo que a sua fé esteja cansada, Ele ainda quer te escutar. Conhecer a Deus começa quando paramos de tentar impressioná-lo e simplesmente falamos com Ele. Com honestidade, como um filho que volta para casa depois de muito tempo longe. Feche os olhos por um instante e pense: há quanto tempo você não conversa com Deus de verdade? Não uma oração ensaiada, mas uma conversa de alma. Porque é nesse tipo de oração que o Espírito Santo começa a restaurar o que foi perdido. Na próxima parte, você entenderá como a falta de confiança nos planos de Deus revela o segundo sinal de quem ainda não o conhece profundamente. 2. Quando você diz que confia em Deus, mas vive tentando controlar tudo, talvez este seja um dos sinais mais sutis e perigosos. Declarar com os lábios: eu confio em Deus, mas no coração permanecer dominado pela ansiedade, pela pressa e pela necessidade de controlar cada detalhe da vida. É fácil dizer que confiamos, mas é nas horas de incerteza que a fé mostra quem realmente está no trono do nosso coração. Pense em quantas vezes você já planejou algo com tanto cuidado e mesmo assim tudo desmoronou. Você orou, esperou, fez o que achava certo e ainda assim o resultado foi o contrário do esperado. Então vem a frustração, o medo, a sensação de abandono. É nesse momento que o coração humano revela sua tendência de querer ser o próprio Deus, tentando entender, prever e manipular o tempo que só pertence ao Criador. Confiar de verdade significa abrir mão do controle. Significa aceitar que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não entende nada. Mas o ser humano moderno tem medo do invisível. Quer provas, quer respostas imediatas, quer ver antes de crer. Por isso vive exausto, porque tenta ocupar um lugar que não é seu, o de Deus. Há quem se ajoelhe para orar e ao mesmo tempo continue preocupado com o resultado. Há quem diga: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Mas, ao se levantar, pega de volta o fardo que havia colocado no altar. E é exatamente aí que a fé deixa de ser confiança e se torna apenas discurso. A Bíblia nos alerta em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Observe cada palavra, de todo o teu coração. Isso significa sem reservas, sem planos de emergência, sem tentar ajudar Deus a ser Deus. Não te apoies no teu próprio entendimento. Significa que a sabedoria humana é limitada e o controle é uma ilusão. Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece o caminho completo enquanto você só enxerga a curva. E reconhece-o em todos os teus caminhos. Quer dizer, lembra que Ele está presente em tudo, até nos detalhes que parecem sem importância. Quando você tenta controlar tudo, a ansiedade se torna seu guia. Mas quando confia, a paz de Deus toma o lugar da inquietação.
A confiança verdadeira não nasce do que você entende, nasce do que você escolhe crer, mesmo sem entender. Talvez Deus tenha permitido que algumas portas se fechassem porque Ele sabe o que há atrás delas. Talvez Ele esteja te ensinando a esperar, não porque quer te negar algo, mas porque quer preparar você para receber algo maior. Conhecer a Deus é reconhecer que o tempo dele é perfeito e que o seu ainda não nunca é rejeição, é apenas proteção. O controle é uma prisão invisível que rouba o descanso da alma, mas a confiança é a chave que abre as portas do sobrenatural. Quando você finalmente entrega e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, o céu se move. E é nesse momento que o coração cansado descansa, a mente se aquieta e a fé floresce novamente. Pense sobre isso. O que você tem tentado controlar que Deus está pedindo para que você entregue? Apenas quando você solta o leme, o Espírito Santo começa a guiar o barco da sua vida. E é aí que a presença de Deus deixa de ser uma ideia e se torna a experiência real. Mas há um sinal ainda mais profundo, e ele aparece quando a fé se torna rotina, quando a presença de Deus deixa de causar impacto. No próximo tópico, você verá como a falta de sensibilidade espiritual pode te afastar do coração de Deus sem que você perceba. 3. Quando você se acostuma com a presença de Deus e já não se emociona mais, há um perigo silencioso que cresce com o tempo, o de se acostumar com a presença de Deus. No início da caminhada de fé, cada louvor tocava o coração. Cada oração parecia acender fogo na alma. Cada versículo soava como uma mensagem pessoal do céu. Mas aos poucos, o fervor se transforma em costume, e o que antes era sagrado se torna apenas rotina. Este é um dos sinais mais tristes de quem já não conhece verdadeiramente a Deus. O coração que parou de se maravilhar com a sua presença. Quando o relacionamento com Deus perde o encanto, as orações viram repetições, o culto vira obrigação e a Bíblia se torna apenas mais um livro. Você lê, mas não sente. Canta, mas não adora. Está presente no corpo, mas ausente na alma. E o Espírito Santo, que antes era ouvido com clareza, passa a ser apenas um eco distante. Isso acontece quando a fé é substituída pela familiaridade. Quando o divino se torna comum, a chama da presença começa a apagar. Talvez você se lembre de uma época em que chorava facilmente durante a oração. Bastava ouvir um hino ou uma palavra e o coração se quebrantava. Mas agora parece que nada mais te toca. Você se pergunta: será que Deus ainda está comigo? A resposta é sim. Ele nunca saiu. Mas talvez o seu coração tenha se distanciado, não por rebeldia, mas por distração. O mundo te preencheu com tantas vozes, tantas preocupações, tantas tarefas, que a voz de Deus ficou em segundo plano. A palavra diz, em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O primeiro amor é aquele estado da alma que arde por Deus, sem precisar de motivos. É a fé pura, a devoção sincera, o desejo de estar perto dele, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Quando o apóstolo João registra essa advertência, não está falando com incrédulos, está falando com cristãos. Isso significa que é possível estar dentro da igreja e ainda assim estar longe de Deus. É possível servir no altar, mas não ouvir mais sua voz. É possível falar sobre ele, mas não sentir mais sua presença. Deus não quer apenas servos obedientes, ele quer filhos apaixonados. Conhecer a Deus é ter um coração que se move com a sua presença.
É ser sensível ao toque do Espírito Santo, mesmo nas coisas mais simples. E isso não acontece por emoção, mas por comunhão. Quando você se permite voltar a esse lugar de intimidade, algo muda dentro de você. A oração volta a ter vida. A adoração volta a ter sentido. A Bíblia volta a queimar como uma carta viva enviada do céu. Se você sente que o coração esfriou, não se culpe. Apenas volte. A chama ainda está lá, esperando ser reacendida. E o Espírito Santo não precisa de muito para reacender um coração. Basta uma centelha de arrependimento e o desejo sincero de dizer: Senhor, eu quero te conhecer de novo. O hábito apaga a reverência, mas o arrependimento reacende a presença. Quando você volta a se maravilhar com Deus, cada amanhecer vira prova do seu amor. Cada oração vira encontro e cada silêncio dele vira convite à confiança. É isso que o Senhor quer restaurar hoje. O coração que vibra novamente diante da sua presença. Pense sobre isso. Quando foi a última vez que você sentiu o coração arder na presença de Deus? Ele não mudou. Apenas te espera voltar a sentir de novo o que um dia te fez se render. No próximo sinal, veremos como a resistência à correção espiritual revela um coração que ainda não se deixou transformar por completo. 4. Quando você resiste à correção de Deus e acha que sempre está certo. Um dos sinais mais claros de que alguém ainda não conhece verdadeiramente a Deus é a resistência à correção. O coração humano, por natureza, quer ter razão, quer justificar seus erros, defender suas escolhas, proteger o próprio ego. Mas o coração que conhece a Deus aprende a ser moldado. Entende que a correção divina não é rejeição, é amor em ação. Quantas vezes Deus tentou te ensinar algo através de uma situação difícil e a sua primeira reação foi reclamar? Quantas vezes algo deu errado e você se apressou em dizer: por que Deus permitiu isso? Quando, na verdade, Ele estava te chamando para um novo nível de maturidade espiritual. Conhecer a Deus é permitir que Ele te transforme, mesmo quando dói. É aceitar que a vontade dEle é maior do que a sua, mesmo quando não faz sentido. A correção divina vem em diferentes formas. Às vezes, é uma palavra que confronta, um atraso que ensina paciência, uma perda que revela dependência, uma decepção que purifica o coração. Deus não nos corrige para nos humilhar. Ele nos corrige para nos alinhar com o propósito que desenhou antes mesmo de nascermos. Mas quando o coração está endurecido, a voz de Deus se torna incômoda. Em vez de arrependimento, vem justificativa. Em vez de humildade, vem orgulho. E o orgulho é uma das maiores barreiras entre o homem e Deus, porque o orgulho não ouve, não aprende, não se dobra. É por isso que tantas pessoas oram, mas não são transformadas, porque querem um Deus que as abençoe, mas não um Deus que as corrija. A Bíblia é clara em Hebreus 12, versículos 5 e 6. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa verdade é libertadora. Deus só corrige quem Ele ama. Se Ele te confronta, é porque ainda acredita em quem você pode se tornar. Se Ele te disciplina, é porque te chama de filho. Rejeitar a correção é rejeitar o amor. E aceitar a correção é se abrir para o crescimento, para o amadurecimento, para o renovo espiritual que só vem da obediência. O problema é que muitos querem o consolo de Deus, mas não o confronto. Querem as promessas, mas não o processo. Querem o favor, mas não a fidelidade. Conhecer a Deus é entender que o amor dele não é permissivo, é transformador. Ele não te deixará permanecer no mesmo lugar de sempre, porque o propósito dele é maior do que o seu conforto. Às vezes, a dor que você sente é o bisturi do céu removendo o que te impede de crescer. E embora pareça castigo, é cuidado. O jardineiro poda a árvore não para matá-la,
mas para fazê-la frutificar. Assim também é Deus com você. Cada corte é uma promessa disfarçada. Cada disciplina é uma semente de futuro. Pense em quantas vezes você olhou para trás e percebeu que uma perda te ensinou mais do que um sucesso. Que uma porta fechada te salvou de algo que não era para você. Que uma decepção te ensinou a depender mais de Deus e menos das pessoas. Isso é correção divina em movimento. Um amor que educa, molda e aperfeiçoa. Deixe que o Espírito Santo te ensine a receber a correção com humildade. Diga: Senhor, eu não quero resistir ao teu toque. Corrige-me, muda-me, faz-me mais parecido contigo. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus não está em saber versículos, mas em viver transformado por eles. E no próximo sinal, você entenderá como a falta de perdão e o coração endurecido podem impedir a presença de Deus de agir na sua vida, mesmo quando você ora todos os dias. 5. Quando você ora, mas ainda guarda rancor e não perdoa. Há algo que impede mais a presença de Deus do que o silêncio dele. É o coração endurecido que ora, mas não perdoa. Este é um dos sinais mais profundos de quem ainda não conhece verdadeiramente o amor de Deus. A incapacidade de liberar perdão. Você pode frequentar a igreja, cantar hinos, fazer orações longas, mas se o coração ainda carrega mágoa, Deus não encontra morada. Porque onde o perdão não reina, o Espírito Santo não repousa. Quantas pessoas vivem aprisionadas por lembranças que nunca foram entregues ao altar? Elas dizem: eu já esqueci, mas no fundo a ferida continua aberta. Basta ouvir o nome da pessoa e o coração aperta. Basta lembrar da cena e as lágrimas voltam. Elas oram pedindo paz, mas não percebem que a paz não entra onde o rancor ainda mora. O perdão é a chave que destranca a cela do próprio coração. É o ato mais difícil da fé e o mais libertador. Jesus foi claro em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essas palavras não são simbólicas, são espirituais e literais. O perdão não é uma sugestão divina, é uma condição para a comunhão. Deus não está interessado em orações perfeitas, mas em corações rendidos. E um coração que se recusa a perdoar está dizendo sem palavras: Senhor, eu quero a tua graça, mas não quero ser como tu. Mas quem conhece a Deus entende que perdoar é imitar o próprio Cristo. Ele foi traído, humilhado, injustiçado, e mesmo assim, no auge da dor, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem justificar o erro do outro. Significa libertar-se do peso que o inimigo quer usar para te afastar da presença de Deus. O rancor é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Só quem conhece o amor do Pai entende que perdoar é curar-se. Muitos dizem: mas eu não consigo perdoar. E Deus responde: eu sei, é por isso que você precisa de mim. O perdão não nasce da força humana, nasce da graça. É o Espírito Santo que amolece o coração, que cura a lembrança, que transforma a dor em testemunho. O perdão não é o fim da justiça, é o início da liberdade. Porque enquanto o ódio te prende ao passado, o perdão te liberta para o futuro. Talvez a sua oração ainda não foi respondida porque Deus está esperando o seu perdão antes do seu milagre. Ele quer curar a ferida, mas não pode agir enquanto você a mantém aberta. Quando você perdoa, o céu se abre e o coração volta a respirar. Há orações que só sobem quando o perdão desce. Lembre-se, quem conhece verdadeiramente a Deus não carrega rancor, porque já experimentou o amor que perdoa. E quem foi perdoado, portanto, não consegue mais viver guardando tão pouco. Feche os olhos e pense:
Há alguém que ainda ocupa um espaço de dor dentro de você? Hoje, Deus te convida a entregar esse nome nas suas mãos. Diga: Senhor, eu decido perdoar, mesmo sem sentir vontade. Eu escolho ser livre. E você verá o peso saindo, a paz entrando e o Espírito Santo restaurando tudo o que o ressentimento destruiu. No próximo sinal, veremos como a falta de tempo com Deus, mesmo em meio à correria e às distrações, revela o afastamento espiritual mais comum dos nossos dias. 6. Quando você diz que ama a Deus, mas não tem tempo para Ele. Vivemos em uma geração que tem tempo para tudo, para o trabalho, para as redes sociais, para os compromissos, para os planos, mas quase nunca para Deus. Este é um dos sinais mais perigosos de que alguém ainda não o conhece verdadeiramente. O coração que declara amor com os lábios, mas não reserva tempo para a presença. Amar a Deus não é apenas emoção, é prioridade. E prioridade se revela pelo tempo que você dedica, não pelas palavras que você diz. Talvez você acorde apressado todos os dias, liga o celular antes mesmo de agradecer por estar vivo, passa o dia resolvendo coisas, falando com pessoas, tomando decisões, mas quando a noite chega, a alma está vazia. Você sente falta de paz, sente falta de propósito, sente falta de algo que nem sabe nomear. E essa falta tem um nome: Deus. A ausência de tempo com Ele faz o espírito adoecer lentamente. E quanto mais o coração se distancia, mais a mente se enche de ruído. O silêncio de Deus não é ausência, é consequência. Ele fala, mas você não ouve porque o barulho do mundo é mais alto. Há uma verdade simples e poderosa em Lucas 10, versículos 38 a 42, na história de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Marta representava o ativismo da alma, fazia muito, mas ouvia pouco. Maria representava o coração que escolhe o essencial, parar para ouvir Jesus. E quantas vezes nós somos como Marta? Fazemos tudo para Deus, mas esquecemos de estar com Deus. É possível servir no altar e ainda assim não estar sentado aos pés do Mestre. O amor verdadeiro não se mede por intensidade, mas por constância. Não é o quanto você se emociona em um culto, mas o quanto você reserva tempo para o secreto. É no quarto fechado, no silêncio da alma, que o relacionamento com Deus floresce. É ali que Ele cura, fala, corrige e consola. Deus não quer apenas minutos apressados. Ele quer intimidade. E a intimidade se constrói com tempo, presença e sinceridade. Quantas vezes você já disse, não tenho tempo, mas passou horas rolando a tela do celular? Quantas vezes você disse, não consigo me concentrar, mas ficou completamente envolvido em uma série? O problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Porque sempre há tempo para o que amamos de verdade. Quem conhece a Deus entende que o tempo com Ele não é perda, é investimento. É o momento que transforma o caos em calma, o medo em confiança, a dúvida em fé. É o instante em que o Espírito Santo restaura forças, renova esperanças e reacende a chama da alma. Se você sente que está distante, comece com 5 minutos. Fale com Deus antes de olhar o celular. Leia um versículo antes de dormir. Escute o silêncio como se Ele estivesse ali, porque Ele está. A presença de Deus não exige horas, exige coração.
e quando o coração se volta a Ele, o tempo se multiplica. Pense nisso. Talvez o que te falta não é tempo, é sede. E a boa notícia é que, mesmo que você tenha se afastado, Deus continua esperando o seu sim todos os dias, no mesmo lugar onde te encontrou pela última vez. No próximo sinal, você entenderá como a falta de obediência, mesmo em pequenos detalhes, revela um coração que ainda não aprendeu a confiar plenamente no Senhor. 7. Quando você ouve a voz de Deus, mas escolhe não obedecer. Este é um dos sinais mais decisivos e perigosos de quem ainda não conhece verdadeiramente o Senhor. Ouvir a sua voz, compreender a sua vontade, mas seguir outro caminho. A desobediência não nasce da ignorância, nasce da resistência. É quando o coração reconhece o que é certo, mas prefere o mais fácil. É quando a fé se torna seletiva, obedecendo apenas ao que convém. Muitos dizem: eu conheço a Deus, mas o conhecimento verdadeiro sempre gera obediência, porque quem ama, obedece. Quem confia, segue. E quem realmente conhece o Pai, sabe que sua vontade é perfeita, mesmo quando parece dolorosa. Talvez você já tenha sentido o Espírito Santo te alertar em silêncio, um incômodo interior, uma voz suave dizendo: não vá por esse caminho, não fale isso, espere mais um pouco. Mas ainda assim insistiu, e depois viu as consequências. Não porque Deus te castigou, mas porque a desobediência sempre gera perda. A voz de Deus nunca nos limita, ela nos protege. Mas quando ignoramos essa voz, estamos dizendo: eu sei o que é melhor para mim. E é aí que começamos a nos afastar. A Bíblia fala claramente em 1 Samuel 15, versículo 22, quando o profeta confronta o rei Saul. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul havia feito algo aparentemente bom. Ofereceu um sacrifício. Mas o problema não era o ato em si. Era o coração que escolheu fazer o que Deus não mandou. Ele quis agradar a Deus do seu jeito e não do jeito certo. E assim também somos nós. Quantas vezes oferecemos sacrifícios, tempo, promessas, esforços, quando o que Deus realmente quer é obediência. A obediência não é um peso, é um ato de amor. Ela não limita, liberta, porque quem obedece, descansa. Quem desobedece, se perde. Há um segredo espiritual poderoso nisso. A obediência atrai a presença de Deus, mas a teimosia a afasta. Quando você escolhe obedecer mesmo sem entender, está dizendo ao céu: eu confio no teu caráter, mesmo sem compreender o teu caminho. E é nesse tipo de fé que os milagres acontecem. Abraão não entendeu quando Deus pediu que sacrificasse seu filho, mas obedeceu. E o monte de sacrifício se transformou em monte de provisão. José não entendeu quando foi vendido pelos irmãos, mas permaneceu fiel, e o cárcere se transformou em trono. Jesus, no Getsêmani, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E foi essa obediência que salvou o mundo. Conhecer a Deus é viver debaixo dessa rendição. Não se trata de fazer o que é fácil, mas o que é certo. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando o coração dói, mesmo quando a lógica grita o contrário. A desobediência sempre promete prazer, mas entrega vazio. Já a obediência pode custar lágrimas, mas sempre termina em paz. Porque o caminho de Deus, por mais estreito que pareça, é o único que leva à vida. Talvez Deus tenha te pedido algo que você ainda não fez. Perdoar alguém, abandonar um relacionamento, deixar um hábito, mudar de direção. E por medo ou apego, você tem adiado essa decisão. Mas o Espírito Santo está te lembrando hoje: o que você não entrega, te aprisiona. E quando você entrega, Deus transforma o sacrifício em semente e a renúncia em recompensa.
Pense nisso. A obediência é a linguagem do amor verdadeiro. Quando você diz sim a Deus, o céu se abre, e a paz que vem depois de obedecer é a prova de que o caminho valeu a pena. No próximo sinal, você verá como a falta de amor ao próximo revela o distanciamento mais profundo entre conhecer a palavra e conhecer o coração de Deus. 8. Quando você conhece a Bíblia, mas não ama as pessoas, este talvez seja um dos sinais mais sutis e perigosos. Saber muito sobre Deus, mas não manifestar o amor dele no dia a dia. É possível decorar versículos, discutir doutrina, conhecer profundamente a teologia e ainda assim ter um coração frio, crítico e distante. Porque conhecer a Bíblia sem amar as pessoas é como possuir uma lâmpada sem óleo. Há forma, mas não há luz. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre se revela no amor. Quem conhece o coração do Pai não consegue olhar para o outro com indiferença. Muitos se perdem achando que intimidade com Deus é apenas tempo de oração e leitura. Mas, segundo Jesus, a maior prova de que conhecemos o Pai é o modo como tratamos o próximo. O amor não é um acessório da fé, é a essência dela. Sem amor, tudo o que fazemos perde valor. Podemos pregar, cantar, jejuar, profetizar, mas se não houver amor, tudo se torna ruído. É como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo estava dizendo, não basta saber, é preciso sentir. Não basta sentir, é preciso agir. O amor verdadeiro não é emoção, é decisão. É escolher perdoar quando o outro não merece, ajudar quando ninguém vê, estender a mão mesmo quando o coração está cansado. O amor de Deus em nós é o que nos torna reflexo dele neste mundo. Mas quando o coração se torna endurecido, o julgamento toma o lugar da compaixão. Começamos a medir o valor das pessoas pelos seus erros e não pela graça que as alcançou. E assim, o mesmo amor que recebemos do céu deixa de fluir por meio de nós. Conhecer a Deus é enxergar as pessoas com os olhos dele. É olhar o caído e lembrar que um dia fomos erguidos. É olhar o ferido e lembrar que também fomos curados. O cristão que não ama se distancia da essência do Evangelho, porque o próprio Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É impossível cumprir o primeiro e ignorar o segundo. Talvez você já tenha ferido alguém com palavras, ignorado um necessitado ou deixado de ajudar por orgulho. Deus não te acusa. Ele te convida a refletir. O amor é o campo onde a fé se torna visível. Cada gesto, cada perdão, cada ato de generosidade é uma oração silenciosa que toca o céu. E não se trata apenas de fazer o bem, trata-se de fazê-lo com o coração certo. Porque o amor que nasce de Deus não busca reconhecimento, busca transformação. O mundo não precisa de mais discursos sobre Deus, precisa ver Deus através de nós. Quando você ama, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, você está dizendo ao céu, eu conheço o coração do meu Pai. E quando o amor é a base, o Espírito Santo habita com liberdade. Ele flui, cura e alcança outros através da sua vida. O amor é a marca do verdadeiro discípulo, é a luz que brilha sem precisar de palavras. Pense nisso. Talvez o maior sinal de que alguém ainda não conhece Deus é a incapacidade de amar. Porque onde o amor não habita, Deus não permanece.
Afinal, Deus é amor. E é por isso que, no próximo e último sinal, veremos como viver sem propósito espiritual. Mesmo crendo, é um alerta silencioso de que o coração ainda não experimentou a plenitude de conhecer a Deus. 9. Quando você acredita em Deus, mas vive sem propósito, este é o último e talvez o mais profundo de todos os sinais. Acreditar em Deus, mas viver como se a vida não tivesse direção. É quando o coração reconhece que Deus existe, mas os passos não revelam essa verdade. É o cristão cansado que ama o Senhor, mas sente que está apenas sobrevivendo. Trabalha, cumpre deveres, ora de vez em quando, mas dentro dele há um vazio que parece não se preencher. É a fé que perdeu o fogo, a alma que perdeu o sentido e o espírito que esqueceu por que foi criado. E é exatamente nesse ponto que o inimigo tenta agir, não tirando a sua crença, mas roubando o seu propósito. Você pode crer em Deus e ainda assim viver desconectado do motivo pelo qual Ele te criou. Pode ter dons, talentos, oportunidades e mesmo assim sentir que nada tem valor. Porque o verdadeiro sentido da vida não está em fazer muito, mas em fazer o que Deus te chamou para fazer. Quando o propósito se perde, a alma se torna pesada e o coração se acostuma com o vazio. A ausência de propósito é o atalho para o cansaço espiritual. É o deserto onde muitos caminham há anos, acreditando, mas sem viver o que acreditam. A palavra de Deus fala claramente em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano. Sempre teve. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele está conduzindo cada detalhe. Mas para descobrir o propósito, é preciso se render ao processo. É no secreto, na oração e na obediência que o Espírito Santo revela o porquê das coisas. Muitos oram pedindo direção, mas não param tempo suficiente para ouvir. Correm atrás de respostas, quando o que precisam é de relacionamento. O propósito não se descobre com pressa. Ele se revela com intimidade. Talvez você esteja se sentindo perdido agora. Talvez tenha olhado para a vida e se perguntado, será que estou no caminho certo? E o Espírito Santo te responde, enquanto você me buscar, nunca estará no caminho errado. O propósito não é um destino, é uma jornada com Deus. É viver cada dia entendendo que até o que dói tem um motivo, que as lágrimas regam o futuro, que as quedas ensinam e que nenhuma dor é desperdiçada quando você a coloca nas mãos dele. Quem conhece verdadeiramente a Deus entende que propósito não é status, é serviço. Não é sobre onde você chega, mas sobre quem você se torna no caminho. É quando você descobre que o sucesso do céu não se mede por conquistas, mas por fidelidade. Quando a alma se alinha ao propósito de Deus, o peso se transforma em direção, o medo se transforma em missão, e o tempo, antes perdido, se torna sagrado. A falta de propósito é como uma tempestade que rouba o brilho dos olhos. Mas o Espírito Santo quer reacender hoje dentro de você a chama que o mundo tentou apagar. Você não nasceu por acaso. Não é coincidência estar ouvindo esta mensagem. Deus te escolheu para algo maior. Cada talento que você tem, cada dor que enfrentou, cada lágrima que chorou, tudo isso faz parte da história que Ele está escrevendo através da sua vida. Conhecer a Deus é entender que Ele nunca desperdiça nada. Mesmo as estações mais confusas têm um propósito eterno. E quando você o busca de todo o coração, o que antes era incerteza se transforma em direção. Não viva mais no automático. Peça a Deus para te lembrar quem você é nele. Peça para reacender o propósito que adormeceu. Porque enquanto houver fôlego, há missão. E enquanto houver fé, há esperança.
Lembre-se, Deus não te chamou para sobreviver, te chamou para significar. O dia em que você entender que o seu propósito é revelar o amor dele em tudo o que faz, nesse dia você deixará de apenas crer em Deus e passará a conhecê-lo de verdade. No próximo e último trecho, concluiremos esta jornada com uma reflexão final e uma oração poderosa para consolidar o que o Espírito Santo falou ao seu coração e selar este encontro de fé. Conhecer a Deus de verdade transforma tudo. Talvez, ao longo dessa mensagem, você tenha percebido que conhecer a Deus não é o mesmo que apenas acreditar nele. Crer é o primeiro passo. Conhecer é caminhar junto, e essa diferença muda completamente a vida. Porque quem conhece a Deus de verdade não se desespera diante do silêncio, não se perde nas dúvidas e não se deixa abater pelas circunstâncias, porque sabe em quem confia. Conhecer a Deus é ter um coração que já não precisa de provas, apenas da presença. É viver com a certeza de que mesmo quando nada faz sentido, Ele continua sendo fiel. Ao longo desta jornada, o Espírito Santo revelou 9 sinais que muitas vezes passam despercebidos. Talvez alguns tenham te confrontado, talvez outros tenham te consolado, mas cada um deles veio para um propósito: te levar de volta ao lugar da intimidade com Deus. Ele não te chamou para ser apenas um ouvinte, mas um amigo. Ele não quer apenas suas palavras, quer o seu coração. E se em algum momento desta caminhada você se reconheceu em algum desses sinais, saiba, isso não é condenação, é convite. Convite para recomeçar, para se aproximar de novo, para restaurar o primeiro amor que um dia te fez sentir a presença de Deus tão perto que parecia tocar o céu. Conhecer a Deus é permitir que Ele revele quem você realmente é. É olhar para dentro e ver a graça onde antes só havia culpa. É sentir paz, mesmo quando a tempestade não passa. É entender que os planos dele são perfeitos, mesmo quando os nossos falham. Quando o coração se abre para essa verdade, a vida muda. O que antes era peso se torna leveza. O que antes era dor se transforma em testemunho. O que antes era vazio se enche de sentido. A palavra de Deus confirma isso em Filipenses 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo compreendeu algo que poucos entendem. Tudo perde valor diante do privilégio de conhecer a Cristo. Nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhum sucesso se compara à presença de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer reacender em você. O desejo puro e profundo de conhecê-lo mais, de andar com Ele, de viver cada dia na direção da sua voz. Hoje, Deus te convida a sair da superfície e mergulhar mais fundo. Ele quer te ensinar, te moldar e te mostrar que há muito mais além da fé que apenas acredita. Há a fé que transforma, a fé que ora e espera, a fé que ama e perdoa, a fé que obedece mesmo quando não entende. É nesse tipo de fé que a alma encontra descanso e o coração encontra lar. Agora feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, obrigado por me lembrar que te conhecer é mais importante do que qualquer outra coisa. Perdoa-me pelas vezes em que te ouvi, mas não te obedeci, em que falei sobre ti, mas não falei contigo. Hoje eu quero voltar ao teu coração. Quero sentir de novo a tua presença, viver a tua vontade e cumprir o teu propósito. Ensina-me a te amar, a confiar e a descansar em ti, mesmo quando não entendo o teu caminho. Que cada parte de mim revele quem tu és. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, conhecer a Deus não é um evento, é uma jornada. E cada passo, mesmo o mais difícil, é um degrau que te aproxima dele. E quando tudo parecer incerto, repita para si mesmo: o silêncio de Deus não é ausência,
é preparação. Porque quando você o conhece de verdade, até o deserto vira lugar de encontro e até a dor se torna prova do amor. Continue buscando, continue orando, continue confiando. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele te trouxe porque quer te revelar o que os olhos ainda não viram e o coração ainda não imaginou. E nunca se esqueça, quando tudo parece perdido, é aí que Deus começa a agir.